Ok, estamos iniciando aqui mais uma aula da turma do oitavo ano A. Então, muito obrigado pela participação, né? Vocês que estarão visualizando este vídeo. Desde já eu agradeço a todos aqueles que puderem observar e depois, caso tenha alguma dúvida, podem estar me questionando, né? Para que eu possa explicar melhor com mais detalhe no privado, né? Ciência é isso, é levantar dúvidas, é questões, né? Nem tudo é uma verdade absoluta. Então, vocês também podem estar me questionando sobre isso. Essa tela que vocês estão visualizando aqui, eu vou fechar ela porque eu vou expandir os slides. Então, vocês vão visualizar somente o slide, mas vão continuar ouvindo a minha voz. Eu quero desejar um ótimo dia para todos vocês. Já disponibilizei o slide no grupo semana passada, mas eu vou estar repetindo novamente lá no grupo, caso vocês não tenham visualizado, para que vocês possam responder as questões, né? Mas espero que vocês tenham tido facilidade para encontrar as respostas. Foram questões simples que eu busquei através do livro, né? Foi uma semana bastante agitada, a semana das provas, porque tive que observar conteúdos que vocês viram o ano inteiro. Eu tive que colocar numa única prova, né? Imagina ter que, né, muito conteúdo. Então, eu não coloquei detalhes, é apenas algumas partes, né? Então aqui eu vou estar explicando um pouco para vocês. Eu vou fechar aqui a minha janela aqui que vocês estão visualizando. Vão observar somente os slides. Então, vamos lá, iniciar nossa aula de ciências. Aqui vocês podem observar Colégio Ulisses, Ciências, oitavo ano A, turma da manhã. Professor Vinícius Miranda Carvalho. Para alguns sou conterrâneo, sou de Caraíbas, mas para outros somos apenas colegas, né? Vizinhos de povoado. Cada imagem no slide ela representa alguma coisa, né? Ele não está aqui só por mero enfeite, né? Só por enfeite. Esse aqui é o corpo humano, é uma imagem de um computador, né? Imagem feita por computador, mas dá para observar que é o corpo humano. Aqui é como se fosse o raio-x do corpo humano. Aqui tem o tórax, aqui é a coluna vertebral. Dá para observar aqui, ó, detalhes do corpo humano. E aqui, isso aqui representa o DNA, né? É no DNA que contém as informações genéticas de cada pessoa, né? Vai informar quem é o pai, quem é a mãe, qual é o sexo da pessoa. Então tudo isso contém no DNA. Então vamos prosseguir. Eu gosto de fazer essa pergunta porque às vezes a gente estuda algo sem entender por que está estudando. Cada disciplina que está na grade curricular, ela não está ali só para vocês fazerem provas. Ela vai servir para toda a vida, né? A ciência ela está inserida nas nossas vidas desde que a gente nasce, né? A ciência vai explicar como é que a gente é gerado, como é que a gente cresce, como é que a gente se alimenta, de onde vem o nosso alimento, por que que a gente respira. Então todas essas perguntas a gente descobre através da ciência, né? Os cientistas vão lá e investigam, eles vão pensar, questionar para tentar explicar as coisas, né, que existem no mundo. Pessoas que buscam a ciência ou qualquer outro conteúdo vão melhorar a criatividade. Um exemplo disso é o próprio celular. O celular surgiu através da necessidade de enviar mensagens a longas distâncias, né? Imagina se não fosse o celular, como é que vocês iam estar tendo essa aula hoje? Né? Não teria como. Então,
foi através da ciência, né, que alguém, muitos, né, não é apenas uma pessoa, foram muitos cientistas que até o momento estão estudando. O cientista está sempre estudando, buscando melhorar as coisas. Para quem teve celular há uns 10 anos atrás, via que a câmera era bem ruimzinha e hoje as câmeras já são bem melhores, muito profissionais. Então vamos dar continuidade, né? Agora que a gente já sabe um pouco sobre o que é ciências, vamos entender um pouco do corpo humano. As partes macro do corpo humano, né, as partes grandes, são definidas por 4 partes principais. A cabeça, né, onde está os sentidos da visão, do olfato, do paladar, o cérebro, a audição, tudo isso está na cabeça. O tronco, onde está o abdômen, onde está grande parte dos órgãos vitais, né? Estômago, pulmões, fígado, tudo está aqui no tronco. Os membros superiores é basicamente as mãos e os braços. E os membros inferiores, no caso, seriam as pernas e os pés. Aqui o corpo masculino e aqui o corpo feminino, com algumas características, né? Aqui pode-se observar as glândulas mamárias, presentes apenas nas mulheres. Mas pode-se observar que o corpo masculino é muito idêntico ao corpo feminino, né? Não há muitas diferenças assim. O corpo humano inicialmente é feito por átomos, né? As pequenas partículas que estão dentro das células. Esses átomos formam as moléculas. Essas moléculas são um aglomerado de átomos. Aqui é apenas um esquema, né? É artificial, não é bem assim, né? Porque o átomo é tão pequeno que não dá para visualizá-lo a olho nu. Então aqui é uma teoria de como seria o átomo. Como é que descobriram isso? Através da ciência. Os cientistas foram lá e fizeram muitos cálculos, né? Mais de 4.000 anos mais ou menos, que as pessoas vêm tentando descobrir como é o corpo humano. E essas moléculas formam os organoides, que são partes das células. Aqui a célula pode ver que tem várias partezinhas, cada partezinha delas é um organoide. As células já podem ser vistas a microscópio. E essas células formam os tecidos vão formar os órgãos. O exemplo de órgão aqui aqui tem um intestino, delgado e o grosso. O sistema digestório. E os sistemas formam o organismo. Então tem vários sistemas, né? E vários órgãos também. Aqui primeiramente vamos exemplificar aqui a célula, que formam o nosso corpo, são chamadas de células eucariontes. O que seriam as células eucariontes? Existem 2 tipos de células. As procariontes, que elas não possuem núcleo. Então, essa partezinha aqui do material genético fica todo espalhado aqui, ó, desorganizado. São as células de bactérias, né? As bactérias são tão pequenas que não tem núcleo. E as eucariontes, elas possuem o núcleo, então ela é mais organizada. Porque os seres eucariontes, eles são bem mais desenvolvidos. Imagina, comparar um ser humano com a bactéria, né? A grande diferença que tem. E as partes básicas da célula é a membrana plasmática. A membrana plasmática é essa partezinha aqui externa, que ela dá o formato da célula. Então, existem vários tipos de células, então vai ter tipos diferentes de membrana plasmática. O plasma é tipo como se fosse uma gelatina que impede que a célula perca água. Então,
aqui tem muita água e essa água ela vai entrar e sair pelas membranas plasmáticas. Então a membrana que vai definir o quanto de água vai sair e quanto de água que vai entrar. Não só água, mas nutrientes também. E por que tem esse controle? Esse controle é para que a pessoa não fique desidratada, não perca água, ou então tem um acúmulo grande de água. Um exemplo de desequilíbrio é a gordura, né? Se a pessoa está equilibrada, o corpo está bem definido, mas se a pessoa perdeu muita gordura, ela vai ficar bem magrinha, né? E se ela acumulou gordura, ela vai ficar acima do peso. E o citoplasma é toda essa partezinha aqui, ó, que contém mitocôndrias, lisossomo, que são partes da célula. E aqui o núcleo, né, bem no meio, no centro. Como eu expliquei, os corpos mais desenvolvidos, né, os seres mais desenvolvidos, como o ser humano, por exemplo, e a maioria das plantas e dos animais, existem os tecidos adipócitos que armazenam gordura, né? Os tecidos adipócitos estão mais presentes no abdômen, na barriga. Então, o acúmulo de gorduras é na verdade o acúmulo de lipídios, que são moléculas de gordura. Os neurônios fazem parte do tecido nervoso, que garante a transmissão dos impulsos nervosos. Então, o movimento que a gente faz com os pés, né, a gente caminha assim voluntariamente, né? Isso é por causa dos neurônios. As pessoas que têm dificuldade de se locomover é porque os neurônios não estão transmitindo bem os impulsos nervosos. É o piscar de olhos, quando a gente leva um choque, imediatamente a gente tira a mão de onde está dando choque, né? Isso aí é por causa dos impulsos nervosos que estão alertando a gente que ali é perigoso. Então imagina você colocar a mão no fogo e não sentir nada, sua mão ia torrar. Então esses impulsos nervosos eles servem de alerta para que a pessoa se proteja dos perigos. E também para poder fazer as funções vitais, né? Como respirar, enxergar, ouvir, tudo isso graças aos impulsos nervosos. O espermatozoide é a célula masculina que junto com a célula feminina óvulo vão formar, né, o zigoto. O zigoto vai formar o embrião e o embrião vai formar uma nova pessoa. Então, a parte masculina é uma célula e a feminina é outra célula que vão gerar um novo ser. As hemácias, elas atuam no transporte de oxigênio pelo corpo, né? Os fluidos que correm pelo nosso corpo é o sangue, então o sangue está cheio de hemácias. As hemácias, elas pegam o oxigênio que está lá nos pulmões e transportam pela corrente sanguínea através do coração, e o coração vai distribuir o sangue por todo o corpo. Então, as células elas precisam de oxigênio para respirar, então cada célula precisa de oxigênio e de água, então é por isso que é importante respirar bem. Então, as grandes cidades onde há poluição, as pessoas têm muito problemas com sangue, né? Problemas respiratórios que vão acabar danificando as hemácias e essas pessoas adoecem constantemente. Junto com as hemácias, existem os leucócitos, que são células chamadas de as células brancas, e eles protegem o corpo humano contra as infecções. Por exemplo, um vírus entra no corpo da pessoa. Esses leucócitos eles vão ativar os anticorpos. Os anticorpos eles funcionam como se fossem guardas. Vou citar aqui o exemplo de uma invasão. Um bandido, que seria o vírus, entra na sua casa.
E o pai de família, ele vai ser o anticorpo. O pai de família vai lutar contra o bandido para proteger a família. E é basicamente assim que funciona no corpo da pessoa. O leucócito, ele vai proteger o corpo humano contra aquela invasão, né, do vírus, da bactéria ou do fungo. Então, todos os dias, a cada momento, nosso corpo está se protegendo contra alguma coisa, né? Tem muitas coisas invisíveis. Por exemplo, a bactéria ela é muito pequena, o vírus também é muito pequeno. Um exemplo disso é o coronavírus, que está aí matando muita gente. As pessoas que estão saudáveis, o vírus vai entrar dentro da pessoa, os leucócitos vão expulsá-lo, a pessoa nem vai sentir nada. Agora, as pessoas que têm o sistema imunológico mais frágil, elas vão sentir problemas, principalmente respiratórios, né? Porque o vírus vai se espalhar, vai se alojar por todo o corpo e vai dificultar a vida da pessoa. A pessoa pode morrer por causa dessa invasão. Então é importante que os leucócitos estejam saudáveis. Aqui, cada parte do nosso corpo tem células diferentes. As células do intestino tem essas coisinhas aqui, ó, os cílios, que é para absorver os nutrientes. O que é absorvido vai para o corrente sanguíneo, o que não é absorvido vai para as fezes. Aqui são imagens ampliadas, então aqui não são imagens reais, mas é um exemplo de como funciona. Aqui as células nervosas têm esse formato que é para dar rapidez, né? Aqui existem vários formatos aqui desses unidos um na outra. Então, do cérebro até a pontinha do pé, existem milhões de células como essa, né? Interligadas uma na outra. As células do sangue, as células musculares têm formato de fibras, né? Para dar elasticidade ao corpo. Aqui essas células aqui em forma de tubos, que é para transportar o sangue. Elas são assim fininhas porque quanto mais fino for o tubo, mais rápido o sangue corre, né? Um exemplo disso é um cano. Você pega um cano de 100, na forma de uma boca de 100, e um cano daqueles canos que cai água dentro das nossas casas, de 25, por exemplo. O cano menor vai transportar água mais rápido e o maior vai ser mais lento. Então, por isso que os tubos das células cardíacas são assim fininhos. E aqui, as células elas formam os tecidos, né? Elas se juntam, aqui como eu expliquei dos neurônios, tá vendo? Os neurônios não são separados, eles são tudo interligados. Todas as células elas são interligadas uma na outra. Imagine se as células fossem separadas. As pessoas seriam só uns pedaços, né? A cabeça separada do pescoço e por aí vai. Aqui é tecido adiposo, formato de gordura, cartilagem, formato de fibra. Osso aqui, ó, mais rígido. O sangue tem esse formato aqui para dar mais velocidade na transmissão das imagens. Tem vários tipos de tecido, aqui não estão todos, apenas alguns. Tem os tecidos epiteliais, que revestem as superfícies, né? Os epitélios, eles vão revestir todos os órgãos, né? A pele é um tecido epitelial, né? Que ela reveste todo o corpo. Imagine se não tivesse esse tecido da pele. Quando você entrasse em contato com o sal ou com a luz do sol, você ia chorar de dor. Quando a gente leva uma topada e rasga a pele do dedo, a gente vê que tem outras camadas, né? Tem a carne. Então essa carne ela é protegida pela pele.
que é um tecido epitelial. Então, do lado exterior tem a pele, no lado interior tem vários outros tipos de tecidos que vão cobrir todos os órgãos, né? E também secretar substâncias, né? A urina, que vai passar pelo sistema urinário e várias outras substâncias. Os tecidos conjuntivos recebem esse nome porque eles atuam em conjunto. Os tecidos sanguíneos com tecido adiposo, ossos de cartilagem. A cartilagem é a parte da flexibilidade aos nossos ossos. Por exemplo, o movimento das mãos, cada junta das mãos tem cartilagem. Se a pessoa perde a cartilagem, a mão vai ficar dura. Nos joelhos, nos tornozelos. Então tudo isso tem cartilagem. Dentro dos ossos, ele só é seco quando a pessoa ou quando o animal morre. Mas o osso, ele é cheio de sangue. Inclusive o sangue é produzido dentro dos ossos, né? Lá na partezinha que a gente chama de tutano, é ali onde é produzido o sangue. O corpo absorve a água e junto com alguns nutrientes, ferro e cálcio, vai formar o sangue. O tecido muscular, que é o tecido que reveste o coração, o fígado, para dar impulso, né? Porque essa contração é para que haja um bombeamento no coração. O coração aumenta e diminui, aumenta e diminui. Então isso é devido à musculatura. E aqui o tecido nervoso, como já apresentei, que são as células dos impulsos nervosos, né? Dos neurônios. Aqui os órgãos do corpo humano: cérebro, coração, estômago, rins, bexiga, intestino, o fígado, os pulmões. Então, vê a quantidade de órgãos. Então, dentro desses órgãos existem tecidos, e nesses tecidos tem milhões de células. Estes órgãos, eles atuam em conjunto, formando sistemas, né? Aqui os sistemas. E aqui é o exemplo de alguns órgãos, né? O coração, que é rico em tecido muscular, essa musculatura usada para bombear o sangue. O cérebro controla os hormônios, tipo hormônio do crescimento, hormônios sexuais, hormônios de secreção. Milhares de hormônios são produzidos no cérebro e são enviados através do sistema nervoso. Os pulmões, eles captam o gás carbônico presente na atmosfera e o gás hidrogênio, perdão, o gás que está na atmosfera, que é o gás hidrogênio. Daí dos pulmões, esse gás hidrogênio vai para o coração, do coração vai bombear para todo o sangue. Aí depois, um processo reverso, como se fosse um ciclo, entra gás de oxigênio e sai gás carbônico. E o fígado, ele neutraliza e elimina substâncias tóxicas. Exemplo, o álcool, por exemplo, é uma substância tóxica para o corpo humano. O fígado ele vai pegar esse álcool e vai absorver alguma coisa que for nutritivo do álcool, por exemplo, o açúcar. O álcool contém açúcar. Vai absorver esse açúcar e o restante vai ser eliminado. Então, quando a urina está muito fedida, é porque ali foi eliminado muitas substâncias tóxicas. E aqui, como eu disse que cada imagem ela traz uma informação, sistemas pode ser sistema cardiovascular, e é o sistema do sangue, né, o bombeamento do sangue, o sistema ósseo, todos os ossos do corpo,
digestivo. Aqui é o sistema nervoso. Tá vendo como todo o sistema é interligado, do cérebro até a ponta do pé? Essas partes aqui, ó, são as partes onde ocorre maior número de impulsos. Se observar essa parte aqui do nervoso e a do cardiovascular, vai ver que onde tem mais bombeamento de sangue é onde tem mais atuação dos neurônios. Então, porque os neurônios eles andam em conjunto com o sangue. Então, se a pessoa se fere, por exemplo, aqui ou aqui, o risco de morte é muito alto, porque vai perder muito sangue e o cérebro vai entrar em desespero. Então, a pessoa tem que se proteger ao máximo para não se acidentar nesses locais, né? Que são áreas vitais. E aqui o sistema respiratório, né? Aqui os pulmões. Os sistemas pode ser sensorial, que é os 5 sentidos, formado pelo tato, que é o contato das coisas, né? Tipo a mão pegando um objeto, o paladar é quando você vai sentir o sabor de algo na boca, o olfato é o cheiro, a respiração, a visão, enxergar através dos olhos, a audição, quando ouve pelos ouvidos. A hipófise é o hormônio do crescimento. Ela está em equilíbrio, mas se ocorre um desequilíbrio, o excesso de hipófise no corpo vai ocasionar o gigantismo, então a pessoa vai crescer acima da média. E se existir a ausência da hipófise, vai ocorrer o nanismo, a pessoa vai ficar muito pequena, né? Chamada de raquítica, miúdo. Então, quando a pessoa é muito pequena, ela pode ter deficiência de hipófise. E se ela for muito grande, ela vai ter excesso de hipófise. E o sistema endócrino também atua nas glândulas sexuais, né? Produção de testosterona, que dá característica à voz grossa dos homens, ao crescimento da barba. E a progesterona, que é o feminino, vai crescer as mamas, né, os seios. Então isso é provocado pelas glândulas sexuais. O sistema reprodutor masculino e feminino juntos formam novos seres, né? Como eu expliquei lá no começo. A célula masculina, espermatozoide, vai se juntar com a feminina, o óvulo, e vai formar um novo embrião, né? Um novo bebê. O sistema esquelético é usado na locomoção do nosso corpo. Então, se a pessoa não tem ossos, ela praticamente não consegue se mover, porque o movimento vem do formato dos ossos. Então, o formato do corpo das pessoas é basicamente o formato do esqueleto. É o esqueleto que dá forma ao corpo humano. E protege os órgãos lá no começo. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui maior de ossos. Aqui no cérebro também. Aqui tá vendo? Para proteger o cérebro, para proteger o coração, para proteger os pulmões. Por que que aqui tem mais ossos e aqui também? Porque sem essa proteção, a pessoa, quando levasse uma pancada na cabeça, poderia ter danos irreversíveis. Poderia atrapalhar todo o sistema nervoso. E se ocorrer um problema aqui, na caixa torácica,
vai atrapalhar a respiração e vai atrapalhar o sistema cardiovascular. Então, aí você pergunta, mas professor, os outros órgãos não são importantes? Sim, os outros órgãos são importantes também, mas eles são protegidos com gordura aqui. A gordura protege os órgãos aqui e também protege aqui. Se o corpo humano fosse todo fechado ósseo, seria muito pesado. Então, seria tão pesado que seria difícil a pessoa se locomover. Então, por isso que a natureza preferiu proteger mais o cérebro e os órgãos que estão aqui no tórax. O sistema digestório, que é vital, todos os sistemas são importantes, né? Não existe um mais importante do que o outro. A pessoa sem o sistema digestório não consegue se alimentar. Se a pessoa não se alimenta, ela não sobrevive. Então, vamos dar uma explicação aqui. O alimento ele entra pela boca. Na boca tem os dentes que vão triturar o alimento, né? Porque até chegar aqui o alimento tem que estar bem triturado, né? Tem que estar bem pequeno. É tanto que quando a gente consome grãos inteiros de algum produto, tipo feijão ou milho, ele acaba saindo por inteiro nas fezes, né? Porque não foi digerido corretamente. Então, os dentes vão mastigar, a língua vai empurrar o alimento para dentro. E aqui tem as glândulas salivares. Essas glândulas salivares vão amolecer o alimento para que ele desça com facilidade aqui pelo esôfago. Aqui no esôfago existe uma válvula que ela controla a respiração e a alimentação. Então, quando a pessoa está comendo, ela não está respirando, ela não está conseguindo inalar o oxigênio. Então, se a pessoa se engasga, vai entupir aqui o esôfago e ela vai ter dificuldade de respirar, então ela pode morrer. Então, é perigoso, né? Então, bora comer devagar aí, quem for apressado, para não ter risco de asfixia. Então, essa válvula funciona fechando a parte que passa o alimento, aí passa o oxigênio. Quando a pessoa está respirando, fecha a parte do alimento e desce o oxigênio. Aí vocês perguntam por que não tem dois tubos. Não existem dois tubos porque ia ser mais complicado, né? Imagina, o pescoço da pessoa ia ter que ser mais largo se tivesse dois tubos. Então a natureza, para facilitar o processo, utiliza apenas um tubinho, né? Um esôfago só. Quando o alimento chega aqui no estômago, vai ocorrer a fermentação, o suco gástrico, porque o alimento aqui ele está in natura, né? Ele sai daqui, por exemplo, uma maçã, chega aqui, ela não ainda está grande demais para ser absorvida os nutrientes, então vai ocorrer a fermentação desse suco gástrico, ele é ácido, então quando a gente tem refluxo, é a acidez, né? Que aqui tem uma válvula também, aqui que fecha, mas se essa válvula por alguma ocasião ela fica aberta, o refluxo vai passar por aqui e vai arder aqui na nossa garganta, ocorrendo até vômito. Então, algumas doenças provocam isso, né? Mas às vezes é só um mal-estar, por exemplo, a pessoa deitar de mau jeito, pode ser que essa válvula aqui ela fique aberta. Então, não é recomendado deitar logo após comer, porque pode provocar esses refluxos. Então, saindo aqui do estômago, depois de fermentado, né, que esse fermento é produzido na vesícula biliar, a chamada bile, que vai se juntar aqui ao
o suco gástrico do estômago. Após passar pelo estômago, vem aqui para o intestino delgado. O intestino delgado vai fazer a absorção dos nutrientes. Alimentos ricos em nutrientes vão para a corrente sanguínea. Então, vai dar saúde ao corpo. Caso a pessoa consuma alimentos muito industrializados, vai ter pouco nutriente. Então, o corpo vai ficar doente, né? Porque vai ter deficiência de nutrientes. Quando o intestino delgado aproveita tudo e vê que não precisa mais daquele alimento aqui, vai vir para o intestino delgado, grosso, até chegar aqui no ânus e ser eliminado pelas fezes. Então, o sistema digestório, como eu expliquei, vai garantir o processamento dos alimentos, retirar os nutrientes, que são importantes para a pessoa sobreviver. E a digestão é basicamente pega uma maçã, um exemplo aqui de uma maçã, pode ser uma banana, um cuscuz ou um pão, vai pegar essa parte grande, vai transformá-la em moléculas menores. Essas moléculas menores são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, para que seja absorvida pela célula. Então, tudo que é todo o alimento vai para as células, junto com o oxigênio e a água, que vai manter a pessoa sobrevivendo. Então, se a pessoa tem problema digestório, corre risco de ter poucos anos de vida, né? Então tem que ter muito cuidado com o que anda comendo. E alimento industrializado, por exemplo, pão, por exemplo, ele consumido em grande quantidade, ele vai fazer mal para o sistema digestório, né? Batata frita, salgadinho, refrigerante. Refrigerante é uma das coisas que mais causa problemas, né? Porque o estômago ele naturalmente já é ácido, então vem o ácido do refrigerante e vai deixar o estômago tão ácido que vai acabar danificando as células do estômago e vai ocorrer úlceras, gastrite. Então tem que ter cuidado. Aqui o sistema excretor, né? O fígado ele atua em conjunto com o sistema digestório. O fígado vai absorver a água que está misturada, por exemplo, a água do café, desculpa, a água do café ou do leite, vai pegar a parte líquida que for reaproveitável e aquele que não for útil vai descer aqui por essas veias, né, até chegar na bexiga. Então o rim funciona como um filtro. A parte aproveitável volta para a corrente sanguínea, né? Aqui tem as veias, tem a veia que traz, vamos supor que essa veia azul ela traz o sangue, junto com outros nutrientes e algumas substâncias tóxicas, e depois os rins liberam por aqui, ó, até chegar na bexiga. Da bexiga sai pela urina. Então, a urina ela é basicamente aquilo que o corpo não precisa mais. Vai ter muitas coisas, né? Substâncias tóxicas, por exemplo. E aqui está explicando mais com detalhe, né? A formação da urina, que é a eliminação dos resíduos, que vão causar problemas para o corpo humano. Então, o rins ele impede que dentro do corpo tenha substâncias tóxicas. Que substâncias tóxicas seriam essas, por exemplo? O álcool, né? A cachaça, por exemplo, ela é muito tóxica para o corpo da pessoa, né? Os inseticidas. Só que se a pessoa consumir bastante álcool ou trabalhar
com pulverização, por exemplo, quem trabalha com tomate, vai inalar uma quantidade muito grande de toxinas e vai ser difícil o rim dar conta, né? Então, a pessoa, com o passar do tempo, ela vai acabar adquirindo doenças. Então, pessoas que são viciadas em álcool, elas têm problemas no fígado e nos rins, por exemplo. Mas é só para quem bebe, quem trabalha com tomate? Não. Quem consome refrigerante também tem esses problemas. Aqui o sistema respiratório, né? O ar, o oxigênio entra por aqui pelo nariz, ele vai sendo empurrado e aqui na traqueia vai distribuir pelos dois pulmões, né? O ar vem por aqui, aí um dos pulmões vai pegar o oxigênio e vai enviar para a corrente sanguínea. O outro pulmão vai pegar o gás carbônico e vai soltar de volta, né? O gás carbônico pode sair pela boca e pelo nariz também. E o que seria o diafragma? O diafragma é se fosse como se fosse uma bolsa. Quando a pessoa respira, puxa o ar, o diafragma ele cresce. Quando a pessoa solta o ar, o diafragma ele empurra, é como se fosse uma bomba, né? Quando respira, o diafragma cresce. Quando solta, o diafragma se contrai, né? Fica menor. Tá vendo? Aqui é o exemplo. Tá vendo? Quando a pessoa respirou, o estômago ficou maior. Quando a pessoa soltou a respiração, ficou menor. Então, aqui não é o estômago, é o diafragma. É como se fosse um balão de ar, por exemplo, uma bexiga. Então, o diafragma, quando ele passa aqui pelas traqueias, o ar, como tem várias partezinhas, então na velocidade que ela passa, ela vai produzir os sons. Então, a voz, o som da respiração, os zumbidos. É basicamente aqui na traqueia, quando o diafragma puxa o ar e solta o ar. Aqui, vendo? Novamente outro exemplo aqui, para dar mais uma visão para vocês. Aqui as cavidades nasais, elas atuam como filtro. Pessoas que usam drogas, como é que diz, cheiram do pó, por exemplo, vai ter problema respiratório. Por quê? Porque esses pelinhos que estão dentro do nariz, eles vão reter as impurezas e os germes. Por exemplo, a poeira. Quando a poeira entra pelos nossos narizes, esses pelinhos eles vão segurar. Aí o ar vai entrar mais limpo. Isso quer dizer que todo o ar que a gente respira é puro? Nem sempre, né? Se o lugar for muito poluído, por exemplo, quem anda de moto vai para a roça e vai atrás de um carro, toda aquela poeirona, ali é tanta poeira que esses pelinhos que estão no nariz não vão conseguir impedir da poeira entrar. Então a pessoa vai começar a tossir, porque entrou poeira dentro dos pulmões. Né? Então a pessoa vai começar a tossir para tentar eliminar essa poeira. Isso ocorre também com a fumaça. Então, quando ocorre alguns incêndios, a pessoa pode morrer porque vai dar tanta fumaça que ela vai tentar
puxar oxigênio e não vai ter oxigênio, porque vai estar tudo poluído. Aqui é a faringe. Faringe, viu? Não é laringe, ou não é faringe. É um tubo, né? É aquele tubo que eu estava explicando. É a válvula aqui, tá vendo? A pessoa respira, aí a faringe fecha aqui o tubo que vem da boca. Quando a pessoa começa a comer, fecha aqui o da respiração e o alimento desce. Então, tá vendo? Da faringe e a laringe aqui, bem pertinho do outro. Então é como se fosse um sistema de abre e fecha, abre e fecha. A laringe fica do lado de fora e a faringe do lado de dentro. Aí eles ficam controlando essa porta, né, da respiração e da alimentação. E aqui nas traqueias, o ar é aquecido, porque o corpo humano está a uma temperatura de mais ou menos 36 graus e meio, né? Então, quando a gente respira o ar vem fresquinho. Aí ele tem que ser aquecido para estar de acordo com a temperatura do corpo humano. É umidificado, né, para se juntar junto com a água, e também é filtrado, né, como se fosse um grande filtro, né, para impedir que impurezas entrem dentro dos pulmões. Então, os pulmões é muito sensível, então os pulmões, em hipótese alguma, pode ser afetado, né? Tá vendo o tanto de coisa que ocorre, né? Filtros e portas aqui fechando, que é para os pulmões não ser atingidos. Imagina entrar um pedaço de alimento dentro dos pulmões, a pessoa vai ter um infarto, né? Vai fechar aqui o pulmão e a pessoa não vai conseguir respirar. Então tem que ter muito cuidado, né? Fumantes também tem dificuldade porque os pulmões vão envelhecendo e vai perdendo a sua utilidade. Aqui é o exemplo do diafragma, como eu expliquei. Quando o ar entra, o diafragma expande, tá vendo? E aí sobe. Aí a barriga fica grande. Quando a gente solta o ar, o diafragma diminui. Aqui é o sistema endócrino, que é o sistema que produz os órgãos, os hormônios, perdão. Hipófise no cérebro, tireoide aqui no pescoço, as glândulas suprarrenais aqui no sistema dos rins e as glândulas sexuais. Aqui, por exemplo, são os testículos masculinos. Aqui, ó, a hipófise produz o hormônio do crescimento, nanismo e gigantismo, né? Nanismo se tiver pouca hipófise, gigantismo se tiver muita hipófise. Aqui a glândula tireoide produz o hormônio de tiroxina. Essa tiroxina vai controlar o peso, né? A pessoa tem que estar sempre no peso ideal. O peso ideal depende de pessoa para pessoa, vai depender do tamanho da pessoa. Então, pessoas grandes têm que ser mais pesadas e pessoas menores têm que ser mais leves. A tireoide vai controlar o calor do corpo, né? O corpo não pode estar muito quente, não vai causar hipotermia, né? Superaquecimento. E se estiver muito frio, perdão, se estiver muito quente, vai causar um superaquecimento. Se estiver muito frio, vai causar hipotermia. E a pessoa pode morrer nas duas situações, então tem que ter um controle. E o ritmo cardíaco, né? Esse hormônio vai controlar o tanto de tempo que o sangue vai ser bombeado. E as glândulas suprarrenais vão produzir os hormônios, né? Esses aqui são chamados hormônios do prazer, né? Do bem-estar. Então, quando a pessoa está feliz,
por causa desses hormônios aqui, a aldosterona e o cortisol. Quando a pessoa está muito agitada, é excesso de adrenalina. Né? As glândulas sexuais vão produzir hormônios como estrógeno, que dá as características femininas, principalmente o crescimento das mamas e a fertilidade no útero, e a progesterona. Estrógeno e progesterona são produzidos pelos ovários, né, que vão dar as características femininas. E testosterona masculina, né? Crescimento dos órgãos genitais, engrossamento da voz, pelos no corpo. E aqui as referências, né? Que é onde eu tirei essas informações. Então, caso vocês queiram ter mais conteúdo, vocês podem estar observando aqui. Né? Várias referências. E aqui, finalizando. Então, essa foi a nossa aula. É um conteúdo bastante resumido, né? Porque aqui o conteúdo de basicamente um ano inteiro foi resumido numa única aula. Então, peço desculpas, né, por não ter dado mais explicações. Então, mas no decorrer do ano letivo, aqueles que continuarem na disciplina do 8º ano, espero que todos possam passar para o 9º ano, né? Então, haverá mais explicações com mais detalhes. Cada parte explicada será uma aula maior. Então, tenha um ótimo dia. Eu vou estar encerrando aqui a gravação. Vou salvar aqui o conteúdo, vai demorar um pouco. Depois eu envio no YouTube. Depois eu mando o conteúdo para vocês.